Bom dia, segundo ano. Aqui é a professora Hélida. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Nessa aula, nós vamos fazer a correção da lista de exercícios que eu enviei para vocês no dia 15 de abril, que era sobre volume de figuras espaciais. Então, se você já fez, já enviou, você vai pegar aí, vai corrigir comigo. Quem não fez, tem mais uma oportunidade de fazer aqui comigo e estar enviando essa atividade. Você pode enviar nos comentários, pode enviar pelo WhatsApp, tem o e-mail também, Messenger, o que você preferir. Tá bom? Então, vamos começar aí a correção. A questão 1 falava assim: para o abastecimento de água tratada de uma pequena cidade, foi construído um reservatório com a forma de um paralelepípedo retângulo, conforme a representação abaixo. A capacidade máxima de água desse reservatório é de quantos metros cúbicos? Então, o que você precisa lembrar aqui? Como que o professor explicou lá para a gente calcular volume de figuras espaciais que tem duas bases. Por que tem duas bases? Você está vendo aqui que tem a parte de baixo e você tem uma tampa aqui na parte de cima também. Ou seja, é como se você tivesse duas bases. Se você virar essa figura aqui de cabeça para baixo, volta a ser a mesma figura, não é isso? Como que você faz para calcular, então, o volume de uma figura espacial que tem duas bases? Você vai pegar, vai calcular a área da base vezes a altura, apenas isso. Aí tudo vai depender da sua base. A minha base aqui não é esse retângulo aqui. Qual é a medida desse retângulo? 15 por 12. Você sabe que para calcular a área do retângulo, você precisa fazer base vezes altura. Ou seja, você vai pegar aqui essa medida 15 vezes a medida 12. Vezes a altura ali, que é quanto? 5. Então, agora, basta você multiplicar, então, 15 vezes 12, que é a área da base, tá vendo? No retângulo, base vezes altura, vezes a altura aqui desse paralelepípedo, que é 5. Então, quando você fizer essa multiplicação, você vai encontrar o resultado. 15 vezes 12 dá 180. 180 vezes 5 deu 900. Ou seja, o volume desse paralelepípedo, volume é o quê? O que cabe aqui dentro, né? Você vai encher aqui de quantos metros cúbicos? 900. Então, ó, a única forma que você precisa lembrar é isso aqui, ó, área da base vezes altura. Se a figura tem duas bases, pronto, área da base vezes altura. Então, aqui, letra E. Já a questão número 2, trata-se de uma pirâmide. Você tá vendo que só tem uma base? Tá vendo aqui, ó, você só tem uma base? Se você virar essa figura aqui de cabeça para baixo, não vai ficar a mesma coisa como essa figura aqui. Então, ela tem uma base só. Aí, para você calcular figuras, né, que tem uma ponta e tem uma base, existe apenas uma fórmula. Volume é a área da base vezes a altura. Agora, você vai dividir isso aqui por 3. Vamos ler o exercício. O prefeito de uma cidade pretende colocar em frente à prefeitura um mastro com uma bandeira, que será apoiado sobre uma pirâmide de base quadrada feita de concreto maciço, como mostra a figura. Então, tá aqui. Sabendo que a aresta da base da pirâmide mede 3 metros, aresta essas linhas aqui. Ó. Então, ele está falando que aqui mede 3, aqui é 3, aqui é 3 metros e aqui também 3 metros. E que a altura da pirâmide será de 4 metros. A altura é onde faz o ângulo de 90, né? Aqui. Então, essa altura aqui, 4 metros. O volume de concreto em metros cúbicos necessário para a construção da pirâmide será de quanto? Então, a gente sabe que era da base vezes a altura dividido por 3 para calcular o volume de uma figura, no caso dessa pirâmide aqui, ó, que só tem uma base e tem uma ponta. Então, você vai fazer isso aqui, ó. A área da base não é um quadrado, então você tem que saber como calcular a área do quadrado. Eu acho que todos aí já sabem como calcular a área do quadrado, que é aquela base ali. Então, a área do quadrado vai ser lado vezes lado. Tem o mesmo valor, né? O quadrado, todos os lados iguais, então 3 vezes 3 dá quanto? 9. Ó, então, vamos colocar aqui 9, que é a área da base,
vezes a altura, que é 4, dividido por 3. Aqui dá para você simplificar o 9 com 3, ó. 9 com 3, 9 dividido por 3 dá 3. E 3 vezes 4 dá quanto? 12. 12 metros cúbicos. É o volume ali, né, de concreto que você vai precisar para construir essa pirâmide. Então, letra D. Ó, nessa mesma pegada ali, o exercício 3 traz uma outra figura, que é um cone, né? Que você tem apenas uma base e você tem uma ponta. Tá vendo aqui? É diferente de uma figura que tem duas bases. Então, aqui você nem precisa ficar decorando fórmula. A única fórmula que você vai lembrar é área da base vezes a altura dividido por 3. E se fosse um cilindro? Aí o cilindro, ele já tem duas bases. Então, é a área da base vezes a altura. Ó, se fosse um cilindro. Isso aqui, como você faria para calcular o volume? A área da base vezes a altura. Não tem esse dividido por 3. Tá vendo aqui, ó? Ele tem uma base, duas bases. Se você virar de cabeça para baixo, vira a mesma figura. Agora, essa figura aqui, não. Tá? Então, a área da base vezes a altura dividido por 3. Vamos lá, então... Vamos analisar a base. Olha, a base dessa pirâmide aqui era um quadrado. E a área do quadrado é lado vezes lado. Já dessa figura aqui, já é um círculo, tá vendo? É um círculo ali que você precisa calcular a área. Aí você tem que lembrar, para você calcular a área aqui, ó, do círculo, você vai precisar do raio e só, né? Porque como calcular a área do círculo? Π r ao quadrado. Certo? O π 3,14. Ou então pode deixar simplesmente π, porque π é o símbolo de um número, né? Então, o volume seria assim. Área da base. A área da base ali vai ser πr ao quadrado. O raio vale 4, tá vendo aqui? Raio vai do centro até a ponta ali da circunferência. Então, vai ficar π vezes 4 ao quadrado. Olha só o que eu tô fazendo. Tô calculando a área da base. Coloquei aqui. A altura. A altura vai ser quanto? 12, ó. Tá colocado ali pra gente. Vezes 12 dividido por 3. Você ainda pode aqui, ó, melhorar. Você pode simplificar esse 12 com esse 3. 12 dividido por 3 dá quanto? 4. Então, ou seja, o volume aqui vai ser π vezes 4 ao quadrado, que dá 16, né? 4 vezes 4. 16 vezes 4, né? Então, se você pegar e fizer 16 vezes 4, vai dar 64. Ah, professora, eu preciso transformar esse π? Não. Geralmente, a questão vai vir só assim, ó, 64 π, no caso ali, centímetros, né? Centímetros cúbicos, pronto. Se o exercício falar assim, utilize π como 3,14, aí você vai lá e vai substituir. Ou então ele fala que π é 3,1, depende do exercício. Se não falar nada, pode deixar o π. Vamos para a última questão. Essa questão 4. Agora se trata de uma figura que tem duas bases, tá vendo? Base de baixo e base de cima. Se você virar de cabeça para baixo, vira a mesma figura. Então, você já sabe que o volume aqui é só área da base vezes a altura. Não tem aquele dividido por 3. Observe o bloco. Então, vamos lá para a questão, né? Observe o bloco retangular da figura 1. Tá aqui a figura 1. De vidro totalmente fechado com água dentro. Virando-o como mostra a figura 2, então você pegou isso aqui e virou. Ó, você pegou como se estivesse fazendo isso aqui, ó, virando para cá. Podemos afirmar que qual é o valor do x, qual é o valor dessa altura aqui. Então tá, vocês conseguem perceber que essa água que está aqui é a mesma água que está aqui? Ou tem o mesmo volume? É, porque você só virou a figura, tem o mesmo volume de água ali. Então, primeiro, o que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular o volume dessa água aqui. Tudo isso aqui é 20, esse pedacinho aqui é 6. Então, você consegue me falar quanto que mede só isso aqui? Se tudo é 20 e esse pedacinho aqui é 6, isso aqui não vai ser 20 menos 6? Vai dar 14. Então, vai ficar, ó, essa aresta aqui, 40, vezes 10. Tá, isso aqui é a área da base, ó, porque é um retângulo. Base vezes altura. Um retângulo, tá? Deixa eu até colocar, então, aqui a fórmula do retângulo. Você vai pegar a base e multiplicar pela altura. A área do retângulo, base vezes altura. Certo? Então, vezes 10 vezes 14. Então, vamos lá, vamos fazer essa continha aqui. Você vai pegar
40 vezes 10 dá 400, certo? Vezes 14 vai dar 5.600 centímetros cúbicos. Agora, como a gente vai fazer para calcular o volume aqui dessa parte aqui? Ó, o volume 2 aqui vai ser a base, a área da base, que continua sendo um retângulo, ó, 20 por 10, então 20 vezes 10. Isso aqui se trata da área da base, vezes a altura. Agora, dá uma olhadinha ali na altura. Ele está falando que tudo isso aqui é 40 e esse pedacinho aqui é x. Você concorda comigo que esse pedaço aqui vai ser 40 menos x? Não foi o que você fez aqui, mas aqui tinha um número. Aqui não tem um número, aqui tem um x. Então, vai ficar assim, ó. Vezes a altura. A altura, no caso, ó, 40 menos x. Aí, vamos só arrumar aqui. Vai ficar 20 vezes 10 dá 200. 200 vezes 40 menos x. Olha, no início, vocês não perceberam que essa mesma água que está aqui, não é a mesma água que está aqui? Sim, né? Então, você pode falar que o volume dessa primeira caixa é igual ao volume da segunda caixa, sem problemas ali. Então, mas qual que é o volume 1? Você descobriu ali, ó, 5.600. Qual é o valor do volume 2? 200 vezes 40 menos x. Olha que interessante agora. Posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros aqui? Posso, porque você vai passar o 2 agora para lá dividindo, ó, 56 dividido por 2. Desse lado vai ficar o 40 menos x, tá vendo? Eu passei o 2 para lá, já cortei os zeros. Aí, se você pegar 56 dividido por 2, vai dar quanto? 28? Então, vai ficar assim, ó. 28 igual 40 menos x. Ou, né, para ficar uma continha mais visivelmente mais fácil, vai ser 40 menos x, aqui, igual a 28. Aí você vai deixar aqui, vai ficar menos x, né? Vai passar o 40 para lá. Aí você vai pegar 28 menos 40. 28 menos 40 vai dar negativo, né? Só que já tem um negativo desse lado, ó, então vai ficar menos x igual a menos 12. Aí, como você não pode deixar a letra negativa, o que você vai fazer aqui? Multiplicar por menos 1. Certo? Porque você não pode deixar a letra negativa. Aí, esse menos com esse menos dá mais, esse menos com esse menos dá mais. Então, x igual a 12. Então, aquela alturinha ali, da figura 2, quanto? 12. Então, letra A, 12 centímetros. Então, é isso, pessoal. Fizemos a correção aí dos 4 exercícios da semana passada. Gostaria que todos fizessem essa correção. Quem já fez, se precisar melhorar alguma coisa aí na atividade, organize aí, faça a correção. Quem não fez, tem a oportunidade de fazer e está enviando para mim, tá certo? Então, qualquer dúvida, vocês podem procurar, que eu estou aí em todas as redes sociais, tá certo? Então, um abraço a todos. Tchau, tchau.